Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo nesta nossa quinta-feira, dia 18 de junho. Vamos falar sobre o nosso Botafogo de Futebol e Regatas, trazer aqui aquele resumão de informações em relação ao nosso glorioso. Hoje eu gravei aqui no Giro de Notícias e me chamou a atenção um comentário de um amigo botafoguense que eu até respondi, assim, logo assim que eu postei o vídeo, estava até na estreia. E eu tava vendo ali, né? Sempre costumo ver se o vídeo entrou certinho e tal. E o amigo comentou: pô, Tef, vocês não vão apurar o Firmino vestindo a camisa do Botafogo? Deve ter alguma coisa, mais ou menos isso. Pô, vocês vão apurar essa informação? E eu respondi esse amigo aqui nos comentários do vídeo anterior a esse, cara. Infelizmente, alguns torcedores ainda não entenderam o momento atual do Botafogo. O Firmino ganha muito dinheiro. E hoje o Botafogo está numa situação de não ter muito dinheiro, né? Aquilo tudo que aconteceu em 24, 25, a respeito de movimentações altíssimas, a respeito de atletas, né? De você, pô, vamos sentar o Firmino, não parecia um sonho difícil. Se isso fosse em 2024, a gente podia estar confabulando aqui. Mas o momento é extremamente diferente. O Firmino vestir a camisa do Botafogo é algo legal, bacana, né? A camisa da Mizuno, a camisa branca, que é lindíssima, pode ter ganho de alguém. Eu não sei se o fornecedor dele de material esportivo é a Mizuno, não sei, de repente pode ser. Ou ele ganhou de algum botafoguense e ele já tinha vestido uma camisa do Corinthians anteriormente. Mas, infelizmente, nesse momento, o Botafogo não tem condições de trazer um jogador do quilate do Roberto Firmino. Então, o torcedor que nessa janela se ilude com uma contratação desse nível vai ficar frustrado quando o Botafogo trouxer jogadores mais aquém, né, em relação a nomes, mas talvez jogadores importantes de uma ordem que seja fundamental agora, jogadores que se encaixem, no esquema tático do técnico Franklin Carvalho. Então, no meu entendimento, o torcedor tem que entender isso também. É porque me chamou a atenção desse torcedor que questionou, e até recebeu uma postagem dele, recebeu uns 3, 4 comentários, assim, uns 3, 4 curtidas de alguns torcedores, quando curtem, né, me dão a entender que concordam com ele em relação a isso. Então, meus amigos, não esperem contratações desse nível. Pô, sei lá, pode ser que aconteça assim, não estou descartando 100%, né, de você trazer um jogador que seja estrelar. Mas nesse momento, o Botafogo tem que ter pés no chão. A gente está no momento de reestruturação. Gente, o John Textor colocou o Botafogo no buraco financeiro. Então, o Roberto Firmino seria um baita de um nome. Mas, nesse momento, só se eu queimar a minha língua de uma maneira retumbante eu vou ficar muito feliz. Mas, nesse momento, o Botafogo não tem condições de trazer um jogador desse nível. Não tem. Não esperem. Esperem contratações dentro de uma realidade financeira. Realidade financeira não é trazer jogador de Série B, Série C. Não. São jogadores que, nível 22, 23... jogadores que vão chegar aqui de qualidade, e início de 24 também, jogadores mais pés no chão. Não esperem jogadores com pés de ouro, né? Pode acontecer, mas eu acho improvável. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp e eu vou indicar para vocês a Altima Proteção Inteligente. De repente você está em busca de uma proteção veicular, a Altima, essa parceira aqui do canal do Tef, ela pode te ajudar demais. Como, Tef? Com valores abaixo do mercado, valores bem interessantes, onde você, por exemplo, recebe o sinistro em até 30 dias, algo que não é normal no mercado. No mercado, vocês estão acostumados a receberem ali um sinistro com muito tempo. A Altima te garante em menos de 30 dias você vai receber ali o valor do seu sinistro. Espero que você nunca tenha, né, que pagar e utilizar o sinistro. Mas caso precise, a Altima está ali para ser essa parceira. Se vocês não conhecem a Altima, vou deixar o link aqui embaixo na nossa descrição. Procurem lá. Tirem suas dúvidas e os valores você vai ver ali que são bem interessantes. A Altima é parceira aqui do canal do TF, eu recomendo, mas é claro, só feche qualquer negócio se todas as informações forem passadas da melhor maneira possível. Amigos, quem chegou na equipe do Elche, lá da Espanha, foi o nosso ex-técnico Martín Anselmi, né? E ele disse, né, falando, né, que ele teve dificuldades no Botafogo pelo momento do nosso clube. Martín Anselmi, esse acho que é o grande problema que você tem, né? De não admitir os seus trabalhos que são ruins, né? Que você é um técnico que tem suas limitações, né? De que você é um técnico que perdeu o grupo, né? Que você rachou o grupo, separou brasileiros de estrangeiros, algo que você não tem mais, né? Que o Franklin Carvalho conseguiu unir o clube novamente, o grupo novamente. Você é eliminado na fase prévia da Copa Libertadores com um time muito superior ao time do Barcelona de Guayaquil. Você faz com que o time utilize jogadores fora de suas posições. Você é o principal responsável pelo Botafogo não ter 2 jogadores na Copa do Mundo, porque você ferra o Vitinho, né, mudando totalmente o seu posicionamento e o Vitinho querendo ser um jogador bem mais defensivo pela direita para mostrar para o Ancelotti que ele era essa peça.
Tanto é que ele leva 2 zagueiros defensivos, né? Tanto o Danilo e também o Ibanhas. Então, Anselmi, faça uma autocrítica, ou autocrítica não é algo que caiba no seu coração, né? É difícil, cara. Esses técnicos são bem difíceis mesmo, né? E por falar nisso, né? O presidente do Cádiz, ele concedeu uma entrevista falando, né, em relação ao nosso bravo Cris Ramos, né? Segundo ele, o Cris Ramos será jogador do Botafogo. O Manuel Vizcaíno confirmou uma entrevista que o Cris Ramos não retornará à equipe do Cádiz. Cris Ramos, abro aspas para ele, foi emprestado até o dia 30 de junho, tinha uma série de condições para permanecer, cumpriu-se e é jogador do Botafogo. É isso. E ele acabou ainda falando uma coisinha que eu falei hoje dentro do Giro de Notícias, em relação à busca pela credibilidade que o Botafogo perdeu. Aliás, o Botafogo ainda não nos pagou. Vamos ver se ele nos paga. Então é aquilo, né, cara? O Cris Ramos deve ser outra negociação que vai entrar ali na fila da recuperação judicial. A gente espera que o Botafogo, ele em breve entre na recuperação judicial, né, e que a FIFA logo tire os nossos transfer bans, para que a gente recupere, né? Vejam o Giro de Notícias, que eu acho que é importante quando eu falo sobre isso, né? A busca da credibilidade, pela credibilidade que o Botafogo perdeu totalmente no mercado. Ninguém acredita mais no Botafogo no futebol, né, em relação a pagamentos. E a fala do presidente do Cádiz mostra muito isso, né? O Botafogo não tem credibilidade. Infelizmente, o nosso clube chegou nesse nível. É brabo, né? Mas é o que tem. E para encerrar o nosso vídeo de agora, o São Paulo, segundo o jornalista que cobre a equipe do tricolor do Morumbis, o Alexander, né, que ele tem um portal sobre a equipe do São Paulo, o Alexander Vieira, né, ele tem um Avante Meu Tricolor, no site do São Paulo. A diretoria tricolor entendeu que o Ferrarese vale mais que o Newton, e a opção de compra do Ferrarese do Botafogo é de 6 milhões de euros, e o São Paulo avalia que o Newton vale 3 milhões de euros. Já o Botafogo acredita que os dois jogadores valem a mesma coisa, 5 milhões de euros. E segundo o jornalista, o Botafogo não gostou da atitude de São Paulo de ter voltado atrás das tratativas em relação a uma troca com o Newton. O São Paulo quer um empréstimo com opção de compra do Newton por 3 milhões. Já o Botafogo quer pelo menos 5 milhões. Certamente o Newton não é o jogador que o Botafogo deixa apto no mercado. Nitidamente não um atleta que faz parte dos planos do técnico Franklin Carvalho, porque ele teve pouquíssimos minutos nessa temporada. Jogou depois da lesão do Alan, né? E quem acabou virando titular foi o Guinho, que hoje é titular do técnico português. E o Newton é um jogador que tem valor de mercado, né? O Santos já quis, agora o São Paulo. Então é um jogador que o Botafogo de repente pode fazer ali uns 3, 4 milhões de euros e ser mais um jogador que saia do nosso clube, mas que renda algo financeiro. E vai ser outro jogador que vai sair valorizado no mercado. Vamos ver o que vai acontecer em relação ao Newton, se ele vai sair ou não nessa janela. Beijos, amo vocês, volta amanhã por volta das 6 da manhã com o nosso Giro de Notícias. Fiquem com Deus, tamo juntos, votem lá no prêmio IBEST, link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Valeu, fui, fogo neles, tamo junto.